Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, não só para estudarmos juntos a Palavra de Deus, mas também para nos alinharmos com Ele, alinharmos com o Senhor, alinharmos com a Sua Palavra, estarmos alinhados com a Sua vontade dentro do tempo, neste Cronos e também no Kairós de Deus. Estamos estudando nesta semana sobre os convites de Jesus, os convites da Palavra de Deus. Delicadamente Ele fala conosco coisas tão importantes como um doce convite. Vamos ver? No programa de hoje conversaremos sobre o convite para perdoar. Você já perdoou? Você tem sido perdoado? Você tem humildade para pedir perdão? Você tem humildade e compreensão para perdoar? Vamos ver o que o Senhor nos ensina? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus nos ensinou as coisas mais importantes para termos uma vida feliz, para termos uma vida frutífera, para termos uma vida próspera, para termos uma vida que Ele planejou para nós, uma vida feliz. E uma vida feliz precisa ser livre, sem peso, não ter ninguém preso no nosso coração, nem estarmos presos a ninguém por causa das faltas das pessoas para conosco. Você acha que é perfeito? Não é. Seu irmão é perfeito? Não é. E se não somos perfeitos, temos defeitos. Temos momentos em que falhamos, erramos, pecamos, erramos o alvo e precisamos pedir perdão. E quantas vezes se deve perdoar um irmão? Vamos ver? Esta pergunta foi feita a Jesus. Está em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uau! Pedro fez uma pergunta ao Senhor e ele trouxe uma possível resposta. Entre os fariseus se dizia que, no máximo, eu devo perdoar alguém pela mesma falta até 3 vezes. Mais do que isso, aí era um abuso. E Pedro pergunta a Jesus e ele aumentou dizendo até 7 vezes, quase o dobro. E a resposta foi: não, Pedro. Não até 7, mas até 70 vezes 7. A primeira vez que nós encontramos esse número na Bíblia, 70 vezes 7, foi lá no livro de Gênesis. Naquela família, uma família descendente de Caim, uma família em que Lameque tinha 2 esposas. E ele se mostrava um homem muito violento, muito machista, um homem mau. Porque ele disse para suas esposas: olha, eu matei um rapaz porque ele me pisou, a um outro porque ele me feriu. Caim será vingado 7 vezes, Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, Lameque estava falando de vingança. A vingança não tem fim, não tem fim. Quanto mais a pessoa vinga, recebe, porque é ação e reação. Ação e reação. A vingança vai trazer uma reação do outro lado igual e com a força contrária. Ou seja, a vingança não tem fim. A gente lembra da história do Lampião, aquele homem aqui lá do Nordeste, do sertão brasileiro, que viu a sua família ser assassinada. Viu seus pais serem mortos. Ele era uma criança e ele cresceu com um sentimento de vingança. Vou me vingar. E o que ele fez? Aprendeu a arte de atirar,
tornou-se um marginal, porque o que ele queria fazer era justiça com as próprias mãos. E ele começa a matar e junta um bando e aquela confusão, porque a vingança não tem fim. O Senhor diz que a Ele pertence a vingança. Não é no sentido de vingança simplesmente, mas de justiça. Não precisamos fazer justiça com nossas mãos. Deus é justo e Ele cuida disso. Então Jesus usa essa mesma expressão de Lameque para mostrar que o perdão também não tem fim. Infinitas vezes, no mesmo dia, a mesma pessoa pecar contra nós 70 vezes 7, eu devo perdoar. E Jesus, então, para explicar melhor o significado do perdão, a importância do perdão e essa questão de ação e reação, Jesus conta uma parábola, uma história do cotidiano que o povo conhecia muito bem isto que acontecia. Mateus 28, de 23 a 27, nós temos aqui o registro desta parábola. Diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Bem, este homem aqui tinha uma dívida imensa. 10.000 talentos era uma fortuna que com o trabalho escravo, o trabalho dele, da mulher, dos filhos, não pagaria jamais esta dívida ao rei. Era uma dívida praticamente impagável. Mas aquele homem então chega para o rei e diz: sê paciente para comigo que eu vou te pagar, Muitas vezes nós não percebemos todo o mal que cometemos contra uma pessoa. Às vezes você falou uma palavra, às vezes você teve uma atitude que para você não foi tão grave, não foi tão ruim, tão má, como a pessoa está interpretando, está sentindo, mas para ela foi uma ferida muito grande. Para ela foi muito difícil, para ela é impagável. E o que fazer? O que fazer com uma dívida impagável? Aquele homem pediu: seja generoso, por favor, eu vou te pagar. Como se paga uma dívida impagável? Nem se ele trabalhasse 100 anos para ele pagar aquela dívida. Claro que ele não iria viver 100 anos para pagar aquela dívida. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quais são as atitudes humanas diante das falhas alheias. Quando os outros erram, como que nós reagimos? Continuando a parábola, Mateus 18, 28 a 31, nós lemos: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Nós vimos aqui que aquele homem foi perdoado. Sua dívida foi perdoada. O rei disse: vá em paz. Cancelei a dívida.
você não me deve nada. Tudo bem, está perdoada a sua dívida. Só que aquele homem, ele estava na cabeça dele, ele estava com a intenção, o orgulho, a tentativa de pagar o que é impagável. Então ele diz, não, ser paciente, eu vou te pagar. E ele começa a pensar, como eu vou pagar? Então, quem sabe ele vai lá nos seus arquivos contábeis para encontrar as pessoas que lhe deviam. Quem devia a ele era ninharia, era tão pouquinho, mas ele quer juntar tudo, ele quer contabilizar, ele quer computar, ele quer ver, eu estou devendo ao rei, mas tem gente me devendo, eu vou cobrar dos que estão me devendo. E então ele chama aquele conservo, ele chama aquela pessoa que lhe estava devendo e paga-me. E da mesma forma, assim como ele pediu ao rei clemência, pediu ao rei perdão da dívida ou que pudesse ter paciência, aquele homem também disse, se paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis esperar, ele não quis ter paciência, ele não quis oferecer perdão. E imediatamente ele pega aquele homem e coloca na prisão e diz, olha, ele vai ficar aí até pagar tudo. Claro, ele poderia pagar porque era uma quantia de dinheiro não tão grande. Mas os amigos, as pessoas que conheciam a ambos, ficaram muito tristes com aquela situação e foram contar para o rei. Foram contar o que estava acontecendo, como aquele homem estava agindo com o próximo. Muitas vezes a pessoa não acertou a sua vida com Deus. Ainda não entendeu quanto nós devemos ao Senhor por causa dos nossos pecados. Ainda não entendeu quanto ferimos o coração de Deus, quantos nossos pecados custaram a Jesus ali na cruz. Estão em dívida com o Senhor. O peso, a culpa e o inimigo culpando, se bem que o rei perdoou. O rei enviou perdão. O rei enviou o seu filho Jesus para pagar o mais alto preço pela nossa salvação, pelo nosso perdão, pelas nossas dívidas. Talvez você diga, não, eu não sou tão culpado assim, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca prostituí, nunca fiz nada de pecadão. Mas errar o alvo é pecar. Ter inveja, mentir, orgulho, a vaidade, a preguiça, tudo isto é pecado. É errar o alvo, é não agradar a Deus, não ter amor, não ter consideração com as pessoas, não amar. É pecado. E então, às vezes você pensa, não, eu não sou tão mal, mas estamos em dívida com o Senhor. E quando buscamos e quando recebemos dele o seu perdão, nós recebemos essa força, esse entendimento, este amor para também perdoar. Porque se não perdoarmos, se não pedirmos perdão, não perdoarmos, nós vamos fazer o que este homem fez, prender quem nos deve. É como se fosse uma nota promissória assinada por aquela pessoa que te deve e você olha para aquela nota e diz, ele vai me pagar. Ele tem de pagar o que ele fez. A mulher pensa do marido, ele vai me pagar. O marido pensa da esposa, ela vai me pagar. E assim, uns com os outros. Quando nós perdoamos, estamos livres. Quando nós perdoamos, respiramos e podemos ser felizes. Essas são as consequências da falta de perdão. Mateus 18, os versículos seguintes, 32 a 35, nos mostra o que acontece quando não se perdoa. Diz o texto, então seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias
tu, igualmente, compadecer-se de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ou seja, não perdoar é aumentar a dívida diante de Deus. Não perdoar é estar em pecado. A falta de perdão e a falta de liberar o perdão e de pedir perdão traz doenças, as chamadas doenças psicossomáticas. Às vezes as pessoas têm enxaqueca, pressão muito alta, artrite e tantas coisas por causa da falta de perdão, por guardarem rancor, ressentimento contra as pessoas, por irem somando as pedrinhas, irem somando as falhas dos outros consigo mesmos. Então, o que aconteceu? A consequência foi: você não quer perdoar? Então, você vai ser preso e você vai pagar a dívida. Se nós não acertamos uns com os outros, estamos em dívida com Deus. E estar em dívida com Deus é impagável. É impagável. Não adianta penitência, não adianta sofrimento, não adianta boas obras, não adianta nada para pagar, é impagável. Só o sangue de Jesus pode apagar a nossa dívida. Se nós mantivermos essa falta de perdão, esse ressentimento no nosso coração, se nós mantivermos o nosso coração fechado, sem liberar perdão, é certo que não seremos perdoados. Não seremos perdoados. O rei disse: olha, você vai ser preso até pagar a sua dívida. E o Senhor ensinou: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. A gente vê o perdão ali na oração que Jesus ensinou, a chamada oração do Pai Nosso. Jesus insere dentro do ensino da oração, dentro do nosso relacionamento com Deus, dentro do nosso crescimento espiritual, dentro do entendimento que o homem precisa ter das coisas espirituais, Jesus inseriu na oração do Pai Nosso a questão do perdão. Vamos ver? Ele ensinou, está escrito em Mateus 6, de 12 a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus me ensinou e ensinou a você, nos ensinou a orar. Jesus nos deu o caminho para alcançar o céu, para falar com o Pai, para alcançar o coração de Deus. E dentro da oração que Ele nos ensinou, com tópicos tão simples, mas tão fortes, Ele nos ensinou a manter o coração limpo de ressentimento. Ele nos ensinou a pedir perdão e a perdoar quando oramos. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa. Nós não podemos carregar este peso. Como você está diante de Deus? Como está a sua vida lá no livro da vida? Limpinha? Ou está cheia de momentos e de coisas que você precisa acertar? Não sabemos quando iremos encontrar com o Senhor. Não sabemos se será hoje, semana que vem, no ano que vem. O momento chega e é preciso partir limpo, leve. É preciso partir com o coração
puro. É possível? Claro que sim. O Senhor diz que nós devemos orar: Pai, perdoa-nos. Davi, ele ora no Salmo 19, ele diz: Senhor, me perdoa de pecados, de coisas que eu nem sei que eu errei, nem sei que eu fiz, das coisas que me são ocultas. Purifica meus lábios, purifica o meu coração. A gente deve orar assim. Estar livre. E o Senhor diz: perdoa as nossas dívidas e coloca uma condição aqui: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se Deus te perdoar do jeito que você perdoa, está bom? E será que você não tem perdoado o suficiente? Será que você guarda alguma mágoa contra o patrão, o empregado, contra o pastor, o irmão, a ovelha, a esposa, o marido, os filhos, os pais, os irmãos, o vizinho? Será que guardamos mágoa? Não podemos. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Precisamos perdoar, e perdoar estar com doar, com dar perto. Eis o dar. Perdoar é dar liberdade. Perdoar é abrir a mão para abraçar, para cumprimentar, para dar, para servir. Perdoar. Jesus nos ensinou. E vamos ver essa questão da oração e o perdão. Em Marcos 11, 25, nós lemos: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aqui Marcos está repetindo o que o Senhor nos ensinou lá no Evangelho de Mateus, na oração do Pai Nosso. E quando estiverdes orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, vai e acerta. Eu me lembro que quando começamos o Ministério Gideões, a gente fazia entrevista com os candidatos a serem intercessores e adoradores, como Gideões, 24 horas diante do Senhor. O Paulo entrevistava os homens, eu entrevistava as mulheres, e a gente preenchia a ficha e dava o ok naquela entrevista, se o irmão, a irmã estavam prontos para serem intercessores. E o Paulo sempre perguntava algo, ele falava: você tem alguma coisa contra alguém? Ou alguém tem alguma coisa contra você? Você não está bem no relacionamento com alguém? Então é preciso ir e acertar. Não pode orar, não pode ser um Gideão, não pode ser um intercessor se você está em dívida, se você está prisioneiro daquela pessoa, ou você aprisionou aquela pessoa, você não consegue pensar outra coisa só em se vingar, ou que aquela pessoa vai pagar. Será que tem alguma coisa? E quantas pessoas diziam: ah, pastor Paulo, eu tenho de acertar. Iam, acertavam e voltavam felizes. Como foi bom no nosso curso, aprendendo a orar com a Bíblia, presencial. Quantas experiências lindas têm acontecido de pessoas que estavam presas pela falta do perdão. E então, ali naquele momento, choravam, se entregavam, iam acertar as contas, deixar tudo limpo. O Senhor nos diz que devemos perdoar para sermos perdoados. Lucas 6,37 diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aqui o Senhor fala dois não. Não julgueis. Aí, se nós não julgamos, não seremos julgados. Se não condenarmos, não seremos condenados.
mas nós precisamos perdoar para ser perdoados. Ser perdoado é estar livre, livre, leve, leve para viver e ser feliz, para ter paz, paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Vamos fazer isso agora? Vamos orar e permitir que o Senhor venha e derreta o nosso coração com seu amor para que a gente possa perdoar e ser perdoado? Então eu te convido a orar comigo agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes como eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, ajuda-me a perdoar, ajuda-me a liberar o perdão. Lava-me, dá-me o Teu Espírito Santo, dá-me força, graça, amor, sabedoria, compreensão para perdoar o meu irmão. Eu me entrego a Ti totalmente agora. Sou Teu, quero viver só para Ti, Te amar, Te servir, Te obedecer, andar em Tua presença. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Você vai ver que maravilha, que delícia ser livre, é estar leve quando nós perdoamos e pedimos perdão. Que Deus te abençoe ricamente e você continue buscando a sua face, sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa, compartilhando aqui a palavra de Deus com você. Deus te abençoe.